Depois de ver aquele vídeo dos nomes históricos, é possível que você tenha mudado de opinião sobre a tradução ou não deles. Hoje nós vamos ver os geográficos. Vamos começar assim com nomes assim que são modernos, não, eles não é que deixaram de existir, não, eles existem, continuam existindo, mas muita gente não sabe que eles têm um nome em português conhecido. Vamos começar por uma cidade que se chama, em português, Antuérpia. O nome, o português, veio do original, está bem próximo do original, e o inglês também está bem próximo do original, mas observe as formas francesa, espanhola e italiana como são diferentes. A próxima cidade que nós vamos ver também fica na Bélgica, e ela é mais difícil, vejam bem. Ela se chama, em português, Louvaina, e o nome dela no original e no inglês e no francês é bastante diferente do português. Observe aí os nomes todos, na próxima vez, né, lembre-se disso. A outra cidade que nós vamos ver é uma cidade da Suíça. Ela tem um nome bem diferente no original e em francês. Ela é a cidade de Basileia, que em francês é muito diferente, em inglês também, o seu próprio original também é bem diferente. Eu conheço pouca gente que sabe que essa cidade em português se chama Basileia. Esta outra cidade, todos os brasileiros conhecem. Quem já ouviu falar de Rui Barbosa sabe que ele era chamado de Águia de Haia. No entanto, alguns tradutores, quando vem o nome em inglês, em francês, não sabem que é Haia. Este país aqui tem um probleminha aqui de fonético. Em português, o nome dele em relação às outras línguas, em português e em espanhol, o nome dele sofreu um rotacismo. O que é rotacismo? É quando a pronúncia acaba substituindo um L por um R. Então é o que aconteceu aqui. O original dele, todas as formas, tem um L depois do A, menos em português e em espanhol. Então, Algérie em francês é Argélia, não é Algéria. A capital, com o nome da capital dela, acontece exatamente a mesma coisa. Então nós temos aqui, nesse mapa que eu estou apresentando aqui, o nome dela está originalmente em inglês. Então vejam, acontece a mesma coisa. Na capital, no nome da capital, ocorreu um rotacismo, ou seja, o L se transformou em R. Tá certo? Então atenção, isso é muito importante. Argel, assim como Argélia. E a próxima cidade é um caso histórico muito interessante. Todo mundo sabe, quem acompanhou os noticiários algumas décadas atrás, o nome Gdansk esteve muito nos noticiários da TV, com aquela coisa do solidariedade, etc. e tal. O que acontece de importante com este nome? Por que eu pus aqui? Principalmente para os tradutores de italiano. Em italiano é muito difícil você encontrar o nome Gdansk. O mais comum é você encontrar Danzica. Então, presta atenção se você que é tradutor italiano encontrar esse nome para usar Gdansk. Acontece o seguinte, também nem sempre. Por quê? Porque até a Segunda Guerra, ela era conhecida mesmo no Brasil por Danzig. Porque era uma cidade que estava sob domínio alemão. Depois da Segunda Guerra, quando ela saiu do domínio alemão, ela passou a se chamar Gdansk. Então, é preciso saber também, situar historicamente,
e verificar se é conveniente usar Gdansk ou Danzig, tá certo? Esse nome aí são evoluções históricas que acabam influenciando no nome que você vai usar. E por aí vai. Todos os nomes, assim como os nomes históricos, os nomes geográficos precisam de muita pesquisa. Você precisa saber do que é que o autor está falando e de que época ele está falando. Então, não parta nunca, jamais, de pressupostos. Nunca parta do pressuposto de que nomes próprios não se traduzem. Ou nunca parta do pressuposto de que nomes próprios sempre se traduzem. Não. Às vezes sim, às vezes não. É necessário, aí é uma questão de uso. É necessário conhecer o uso, conhecer os usos da sua própria língua. Outra coisa, se você for traduzir para uma editora, aí vamos falar assim um pequeno apêndice sobre nomes próprios de personagens, não é? Quem sabe qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, não é? Quando é bom traduzir nomes próprios de personagens e quando isso não deve ser feito. Cada caso é um caso e aos poucos a gente vai vendo cada um deles, tá bom? Até breve.